Olá pessoal, eu sou a Mônica, aluna de Engenharia Civil na Universidade Federal Rural do Semiárido, e hoje vou falar sobre erros de projetos geométricos e as suas consequências. Primeiro, para a gente poder saber o que são esses erros de projetos geométricos e as suas consequências, a gente tem que entender o que é um projeto geométrico. O projeto geométrico, ele é a parte do projeto em si, onde nós estudamos as funções de relevo do terreno, as características de operação dos veículos, do tráfego, a fim de garantir uma via segura, confortável e eficiente para o condutor. Um traçado, com as características geométricas inadequadas são fontes de acidentes de tráfego, de baixas eficiências e obsolências precoces de rodovia. É um fato que não deve ocorrer antes que os benefícios advindos de operações justifiquem o investimento feito na construção. Quando falamos em elementos geométricos, temos uma divisão entre transversais e axiais. Uma vez que são transversais, temos as seções em cortes, mista e em aterro. E outra vez que são axiais, temos os plano e altimétricos e os altimétricos. Quando são altimétricos, estamos falando de grades retos, curvas verticais. E quando são plano e altimétricos, estamos falando de curvas horizontais e tangentes. Com a minha seção transversal, eu consigo identificar onde que eu preciso fazer corte do terreno e onde que eu preciso fazer aterro. Eu consigo mostrar para o usuário, para quem for entender do projeto, quem for analisar o projeto, os detalhes das características da pista, como as faixas de tráfego, elas devem ter uma inclinação de 2%, o acostamento de 5% e assim sucessivamente. E mesmo eu tendo uma amostra de como que deve ser executado um projeto de uma rodovia, que é o que a seção transversal nos dá, ainda assim se podem ocorrer erros que são identificados nas seções transversais, como por exemplo, empoçamento de água nas rodovias, dado pelo fato da inexistência de espaços para drenagem, rodovias estreitas. O ideal é que essa faixa de tráfego ela tenha uma largura entre 3 a 3,6 metros e poucas faixas de tráfego. A faixa de tráfego ela deve ter no mínimo 2 faixas de tráfego para uma pista simples, uma para cada sentido. E assim, a definição do número dessas faixas de tráfego, elas são determinadas pelo volume de tráfego a qual aquela rodovia está submetida. Entretanto, se podem ocorrer falhas de projeto, eu projetar que exista número X de faixas de tráfego, quando na verdade aquela rodovia precisa de um número maior de faixas de tráfego. Sobre as curvas horizontais, nós temos que o traçado de uma rodovia ele é constituído por trechos que são retos e trechos que são curvos. E eles vão se alternando ao longo da sua diretriz. No plano horizontal, os trechos que eles são retos, eles recebem o nome de tangente. E os trechos curvos, eles recebem o nome de curvas de concordâncias horizontais ou simplesmente curvas horizontais. Agora eu preciso falar bem rápido com vocês sobre a superelevação. Ela é uma inclinação transversal da pista de rolamento, que ela tem o objetivo de gerar uma componente de força de peso ao veículo na direção do centro da curva, como se estivesse assim, puxando para dentro da curva, que somada à força de atrito, vai produzir uma força centrípeta. Bom, e por que, que eu falei sobre a superelevação? Eu quero que vocês observem essa primeira imagem, essa que está em cima, e observem o cantinho direito dela, que em cima tem circular, transição e tangente. E embaixo tem circular e tangente. Bom, quando eu tenho uma variação da superelevação que é realizada dentro da curva, eu tenho que a força centrípeta necessária ela é maior do que a força de atrito máxima. Isso faz com que o veículo não consiga escrever a curva e ela saia da rodovia. E quando a gente tem que a superelevação ela é realizada na tangente, a gente também tem da mesma forma uma condição inconveniente, onde a gente cria condições para o surgimento de uma força transversal no trecho reto,
Eu quero que você se imagine entrando em uma curva na qual você precise girar o seu volante no sentido contrário da curva que se aproxima, a fim de que você mantenha o seu carro dentro da curva. Lógico que essa é uma situação de desconforto, né? Isso é bem evidente. Mas é como esse seu movimento de girar o volante no sentido contrário, é como se você estivesse segurando o veículo para que ele não saia da rodovia, fazendo então assim uma força de atrito com o seu veículo na rodovia. Então, o aparecimento dessa força transversal, né, de maneira brusca, ela causa impacto, instabilidade no movimento do veículo e também desconforto para os usuários, né? Por isso, a solução recomendada, né, é a introdução desse trecho de transição, onde permite que a variação da aceleração centrípeta seja gradual, né? Onde você sai ali da sua tangente em busca da curva, você sai de uma maneira gradual e leve. E esse vídeo, né, ele é o exemplo perfeito, onde nós temos um trecho com tangente, transição e circular, mesmo que seja sempre circular, né? Aí a gente pode observar que quando o veículo vai chegando próximo da curva, ele tem uma elevaçãozinha, né? Uma inclinaçãozinha, né? Que é a superelevação, que ela garante um traçado que possibilita o veículo melhor se manter dentro da sua faixa de rolamento. Então, os erros de projetos, né, associados às curvas horizontais são o quê? Veículo saindo para fora da curva e o quê? Girar o volante no sentido contrário da curva, né, que causa um tremendo desconforto para o usuário da rodovia. As curvas verticais, elas são uma denominação prática, né, da curva adotada no plano vertical longitudinal do projeto geométrico. Essas curvas, elas são côncavas ou são convexas. As curvas côncavas são denominadas contrarrampa ou declive, né? É quando a altura vai diminuindo e é considerada uma inclinação negativa. E as curvas convexas são denominadas rampas ou aclives, né? No sentido crescente, vai subindo, onde consideramos uma inclinação positiva. Para se ter um determinado conforto nessas inclinações, né, é preciso se obedecer a algumas porcentagens de inclinações estabelecidas, como por exemplo, para vias locais, em áreas comerciais ou indústrias, né, o projeto dessas rampas elas devem ser menores do que 8%, sendo desejáveis taxas de 5%, por exemplo. E para proporcionar um sistema drenado apropriado, né, o grade em vias dotadas de meio fio deve se segurar no mínimo uma taxa de 0,3%. E os erros de projetos, né, associados às curvas verticais são o quê? Choques mecânicos bruscos, né? Quando eu tenho que o meu veículo ele pode se chocar com a minha rodovia, a ponta da frente do meu veículo pode se chocar com a minha rodovia, tanto na subida como na descida dessa curva, né? Outro problema também que a gente pode enfrentar é a falta de visibilidade da pista, como vocês podem ver nessa imagem, né? Quem tá lá no declive, lá embaixo, não vai ver quem tá no outro declive posterior à sua frente, né? E o efeito veículo arrastando, né? Quando você tem um aclive muito alto, que o veículo vai se arrastando para poder subir aquele aclive. Então, pessoal, essa foi a minha apresentação sobre os erros de projetos geométricos. Essas aqui foram as minhas referências bibliográficas. E eu espero que vocês, após verem essa apresentação, não cometam esses erros de projetos, né? Afinal, somos engenheiros e devemos ser responsáveis. Até a próxima, pessoal!